Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso gratuito de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar continuidade com o cadastro de permissões. Na aula passada a gente definiu como alterar as permissões direto no grid utilizando imagens, tá? Para quem não assistiu, eu vou deixar no card aqui a playlist completa deste curso. Hoje é a aula de número 64, para vocês poderem entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Lembrando que se você precisar do código-fonte dessa videoaula, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá bom? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal para poder acompanhar o nosso curso e os próximos vídeos que surgirem aqui, tá? Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Bom, pessoal, eu estou com o projeto aberto aqui e eu vou vir na classe usuários e vou começar a fazer algumas alterações para a gente poder dar início à gravação das permissões dentro do banco de dados. Então, as primeiras alterações que a gente vai fazer é vir aqui nas properties da nossa classe de usuários e adicionar duas properties, a ID grupo de usuário e o DS grupo de usuário. Essas properties vão ser responsáveis por gravar no nosso banco de dados, lá na tabela de grupos de usuários, o código e o nome que o usuário digitar na hora que estiver adicionando, criando um grupo de permissão ali, tá, pessoal? Então, property ID grupo de usuário do tipo inteiro, integer, e o DS grupo do tipo string. Eles vão ler e escrever na mesma variável a FID grupo de usuário e a FDS grupo de usuário. Dou um Ctrl Shift C, o Delphi cria a variável ali para mim automaticamente. E aí eu preciso fazer uma alteração agora no nosso client dataset. É, aqui nesse client aqui das permissões. Então eu clico com o botão direito em cima dele, limpo os dados, dou um clear data. Aí eu venho aqui nas properties, vou procurar por fields def, que corresponde às definições dos nossos campos que contém dentro desse client. Vou dar um add aqui, vou dar o nome para ele de cd módulo e ele vai ser do tipo inteiro. Esse campo, pessoal, faltou a gente adicionar na aula anterior, que é o responsável por abrigar o código do módulo que está sendo atribuído as permissões, tá? Então eu clico com o botão direito do mouse depois, Create Dataset, e aqui nos campos eu dou um add all fields e o campo vai estar adicionado dentro do nosso client, tá? E aí eu preciso vir na função que faz a leitura, o carregamento dos módulos, que é essa função aqui que a gente fez na aula passada, PRC carrega módulos, e vou adicionar esse campo cd módulo no meu cliente, tá? Então eu vou copiar essa linha aqui e vou mudar aqui módulos.fieldByName cd módulo. E lembrando que isso daqui é só um complemento da aula anterior, tá, pessoal? A gente fez essa função na aula anterior, então aqui ficou faltando o campo cd módulo, então eu estou adicionando ele, tá? Eu vou precisar dele para poder gravar as permissões que o usuário selecionar dentro do nosso banco de dados. Então, o cd módulo vai receber o id módulo, que vem da tabela de módulos, usuários módulos. O resto permanece o mesmo, e agora eu estou apto para começar a criar a função que vai ser responsável por gravar os dados no banco de dados, tá? Então eu vou colocar aqui na declaração das funções e procedimentos da nossa classe usuário, eu vou criar a function fnc inserir grupo e permissão, porque ele vai inserir o nome do grupo junto com as permissões que esse grupo pode ter. Por parâmetro eu vou passar um client dataset, que eu vou dar o nome para ele de cds permissões, que é aquela permissão que o usuário marcar lá no dbgrid. E também vou passar aqui uma variável do tipo erro,
ou melhor, uma variável de saída com o nome de erro do tipo string, e essa função vai me retornar true ou falso, ou seja, boolean. Para poder inserir os dados, eu vou precisar de uma carry auxiliar responsável por abrigar o select, ou melhor, o SQL, de inserção, tanto na tabela de grupo de usuário como na tabela de permissões. Então eu vou copiar esse começo aqui da operações do CRUD, que vai ser igual. Então eu coloco lá a variável carry auxiliar do tipo tfdcarry, já atribuo logo de cara o resultado da minha função para ela retornar falso. Depois eu altero isso de acordo com o resultado. Depois eu dou um try, desconecto e conecto do banco, caso o banco não esteja ativo, esteja desconectado. É melhor fazer isso daqui do que testar para ver se ele está conectado. E aí eu inicializo a minha variável carry auxiliar. Depois disso, eu vou colocar aqui o finally e destruir ela quando eu terminar de fazer todos os procedimentos que eu preciso fazer com essa carry. Depois, pessoal, antes do final aqui eu já coloco o result recebe true e eu preciso adicionar o SQL de inserção nessa carry. Então eu vou colocar aqui o if carry auxiliar do, para quem não gosta de usar o if não tem problema, basta repetir o nome dela. Eu vou colocar o if aqui para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem aí no vídeo. Primeira coisa, atribuir a conexão dela à nossa variável de conexão da classe. Então, carry auxiliar.connection recebe o fConexão. Depois eu fecho ela, limpo o SQL por garantia. Ela foi criada agora, o SQL vai estar limpo, mas eu sempre gosto de colocar o SQL.clear. E aí eu vou adicionar o primeiro SQL de inserção aqui. Eu vou correr com o vídeo para não ficar muito longo. Tá? Então, depois de adicionado, insert int usuários grupos, o ID e o grupo, o nome do grupo. Agora eu preciso atribuir as variáveis. O nosso ID não está como autoincremento. Por quê? Porque nesse caso aqui eu preciso desse ID para poder inserir junto as permissões. Tá? Então eu vou chamar a nossa função que faz a verificação do próximo código da tabela, passando para essa função o nome da tabela e o nome do campo. Vocês já viram aqui em aulas anteriores como é que define essa função de próximo código. E eu armazeno ele dentro da variável da minha classe, dentro da minha propriedade, o AFD grupo de usuários, porque eu vou usar ela tanto aqui no parâmetro desse insert quanto no próximo. Então, depois de colocado o próximo código, eu adiciono os parâmetros do meu SQL de insert. O primeiro parâmetro é o ID grupo de usuário e o segundo parâmetro é o DS grupo de usuário, que é o nome, tá? DS de descrição, pessoal, o ID da chave, tá? Então, o ID é do tipo inteiro e o nome é do tipo string. Essa nomenclatura aí vocês fiquem à vontade para usar da maneira como estão acostumados, tá? Eu costumo fazer dessa forma. Eu atribuo para cada parâmetro a própria variável da classe, que eu vou preencher ela anteriormente na hora do botão confirma. E aqui eu executo o meu SQL. Depois de executado, adicionado o nosso grupo, o nome do grupo do usuário, eu preciso adicionar as permissões que estão dentro do client a esse grupo. Então eu já coloco o SQL aqui adiantando o vídeo, com o insert das permissões de cada campinho que o usuário marcou lá no dbGrid, tá? Então aqui na tabela de usuários permissões, eu tenho o abrir, o inserir, o alterar, o excluir, o imprimir, o código do módulo e o código do grupo do usuário. O ID permissão é autoincremento, então eu posso deixar ele, não preciso colocar ele no meu insert aqui, que o próprio banco de dados vai inserir. Então, pessoal, depois de inserido o grupo, eu insiro cada permissão para esse grupo. Tá? Então, como é que eu vou preencher esses parâmetros nessa carry de insert? Eles vão vir aqui, através do CDS permissão. Então, eu coloco
ele no primeiro registro, dou um cds permissões.first, e aí eu percorro todo esse client enquanto ele não for final, ou seja, enquanto ele não chegar no final. Então, while not cds permissões.endOfFile do, aqui eu já coloco no final cds permissões.next, para evitar de esquecer esse next aqui para o while funcionar corretamente. E aí eu vou atribuir os parâmetros para a minha query auxiliar de acordo com cada permissão do client dataset. Então, o grupo de usuário eu pego da variável que eu preenchi no SQL anterior e os módulos, a permissão para cada módulo, pessoal, abrir, inserir, alterar ou excluir, eu busco no meu client dataset que eu passei como parâmetro na chamada da função. Quando ele clicar no confirma, eu passo esse client dataset aqui, que é o que contém os dados que o usuário marcou aqui no dbgrid. Então, eu passo ele para minha query de inserção das permissões, tá? Então, dessa forma, eu consigo inserir todas as linhas, todas as colunas para cada permissão, para cada módulo, para aquele grupo de usuário, tá? Com esse while aqui dentro da minha classe de usuários. Depois de dar o next e o resultado da função retornar true, eu coloco aqui no finally um cds permissões.close para fechar o meu client dataset, tá? Então dessa forma a gente faz a função que vai gravar os dados na hora que clicar aqui no botão confirma. Então, para isso eu preciso chamar ela aqui na função do botão confirma. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável do tipo erro para poder retornar da minha função var esse erro do tipo string. E aí eu preciso verificar se os meus campos obrigatórios desse formulário estão preenchidos, tá? Primeira coisa aqui é inicializar a variável, deixar ela em branco. E aí sim eu posso chamar a PRC valida campos obrigatórios, que é uma função que faz a validação automática dos campos obrigatórios do formulário, de acordo com os parâmetros colocados em cada campo, que são o hint e a tag igual a 5. Então eu venho aqui no nosso grupo, no nosso campo, perdão, coloco o grupo de permissão no hint para avisar o usuário. Se ele deixar em branco, ele vai dar essa mensagem aqui que o grupo de permissão está em branco. E aqui no label, eu vou colocar um asterisco para lembrar o usuário de que esse campo é obrigatório. E a tag, vou conferir aqui, a tag tem que estar 5 para a minha função valida campos obrigatórios funcionar. A gente já mostrou aqui no canal como é que faz essa função, tá? Depois de validado, logicamente que aqui nesse formulário só tem um campo, você poderia fazer ele manualmente, mas para ficar tudo padrão, eu resolvi chamar a função de validar os campos obrigatórios. Depois eu atribuo à minha classe o nome que o usuário digitou no edit, né, para ele poder executar um insert lá na classe de usuários. E aí, pessoal, eu verifico, faço a chamada da função que eu acabei de criar, verificando se ela vai retornar um true ou um false. Se ela retornar um true, é porque inseriu. Se ela retornar false, é porque houve algum erro. Então, aqui ó, no FNC Operações, eu passo o client dataset, que é o parâmetro, e a variável de erro. Na verdade, pessoal, FNC Operações do CRUD, eu coloquei errado aqui, tá? Não é Operações do CRUD. Operações do CRUD é outra função. A que a gente criou aqui é inserir grupo permissão, tá? Depois eu coloco o begin aqui, caso ela grave, e o else, caso ela dê algum erro. Eu vou jogar a mensagem aqui já para agilizar o vídeo. Então, se ela retornar true, cadastrou o grupo de usuário e as permissões com sucesso, então eu fecho o formulário com um close. Se ela der algum erro, eu retorno um erro para o usuário e mando o foco para o grupo, para o nome do grupo, tá? Então, dessa forma,
a gente finaliza a parte de inserção das permissões que o usuário selecionar no DBGrid. Compilando aqui, vou entrar no meu sistema, digitar a senha padrão, clicar no botão de usuários e vir aqui no novo grupo de usuário, digitar o nome do grupo, vou colocar aqui administrador e selecionar aqui as permissões que eu quero atribuir para esse grupo. Vou desmarcar aqui para ficar mais fácil de ver, vou clicar no confirmar, dados confirmados com sucesso. Aqui ainda não está mostrando porque a gente não fez essa parte de consulta, vai fazer nas próximas aulas. Se eu vier aqui no meu banco, além do que eu já tinha cadastrado, que é o ADM, vai estar aqui ó, o grupo administrador com ID 2, tá? E as permissões para esse grupo de administrador. Ó. São essas duas últimas aqui, ó, tudo falso no primeiro e essa outra aqui já estava inserido, tá? Que eu estava fazendo os testes. Aqui são os módulos que o nosso sistema tem, depois a gente vai preencher eles com todos os módulos corretamente. Então, voltando aqui nas permissões, ele está gravado a segunda linha também, ó, com tudo true, tá? Então, dessa forma a gente conclui a aula de hoje. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.